Saúdo a todos com a graça e a paz de Jesus. Quero convidar você a me acompanhar, abrindo a sua Bíblia, na primeira carta de João, capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 29. Se você já está acompanhando aqui aos domingos pela manhã, nós temos visto em série Verdades da Vida Cristã, caminhando desde o capítulo 1 e, se Deus permitir, até terminarmos todo o esboço dessa carta tão especial. E hoje, falando das verdades da vida cristã, uma delas é fundamental. O Filho de Deus, ele permanece na verdade. Primeiro ele precisa conhecer a verdade, para que depois ele permaneça nela. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, acompanha comigo, por favor, a leitura desse texto e assim a gente caminha por meio dele. Filhinhos, olha que linguagem carinhosa de João, que contava com mais de 90 anos de idade. Esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora, ou seja, a marca da volta de Jesus é o levantar desses anticristos que ele está dizendo aqui. Quem são eles? Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mas vocês têm a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade, ou seja, da Bíblia. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a recompensa, a vida eterna. Isso que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los em púlpitos, igrejas, redes sociais, YouTube. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não falsa, permaneçam nele, como também ele ensinou a vocês. Depois eu completo com esses próximos 2 versículos. João estava idoso, e na sua avançada idade, e no seu profundo amor que ele tinha pela igreja cristã, a igreja que mal havia nascido, poucas décadas de existência, a igreja estava completando e já estava sendo bombardeada com mentiras espirituais. Ele vai chamar essas mentiras espirituais de enganos, que a gente conhece hoje como heresias, e os mentirosos da igreja ele vai chamar de anticristo, ou anticristos aqui no plural, pois eles são vários. Jesus é a verdade em essência, sabemos disso. Tudo aquilo que nega a Jesus, consequentemente, é anticristão. Se opõe à verdade que é única e que é suficiente. João, ele é apaixonado pela igreja, apaixonado pela alma das pessoas, e ele quer deixar um legado posterior para que aprendamos a amar a Deus. E João se sentiu na obrigação de falar a verdade, dando um enfoque ou fazendo uma sincera advertência. Qual é a proposta de João? Ele quer dizer, ele quer nos alertar para que a gente corre risco quando a gente bebe na fonte errada, quando a gente vai buscar conhecimento que até é bonito, até inteligente, até profundo, até desafiador, mas é perigoso se ele não tiver amparado na palavra de Deus. A igreja verdadeira precisa reconhecer
esses sinais, porque infelizmente muita gente ouve a mensagem pregada no púlpito, pregada aqui por mim, pelo pastor Rubem, ou pelos pregadores que vêm aqui, ouve essa mensagem, mas durante a semana tem uma sede insaciável e fica buscando nas redes sociais, no YouTube, outros pregadores baseado apenas na fala bonita que eles têm, que muitas vezes não estão adequados com a palavra de Deus. E João está preocupado com isso e quer dar um alerta para que a gente saiba diferenciar, que a gente saiba identificar o que é a verdade e aquilo que não é a verdade. Existe uma recompensa para quem ama a verdade. A recompensa é a vida eterna com Deus. Um dia habitaremos no céu, mas já aqui na terra a gente experimenta essa verdade. Por sermos igreja, fato é, sempre vai ter alguém tentando desviar-nos da fé. Sempre vai ter enganadores, sempre existirão enganadores, tentando de todo jeito desviar os filhos de Deus da fé. E o interessante é que eles nunca vão fazer isso, tentando nos tirar da igreja ou do convívio com o povo de Deus. Não vão nos tirar fazendo-nos rebelar de jeito nenhum. A ideia dos anticristos é fazer a gente se sentir confortável em uma igreja, agradavelmente confortável, ouvindo das suas heresias e só percebendo quando for tarde demais. Quando fecharmos nossos olhos aqui nessa terra e abrirmos na eternidade e percebermos o quanto nós estávamos equivocados. Parece meio óbvio, mas uma pessoa mundana, completamente perdida, uma pessoa consciente dos seus pecados, uma pessoa que está largada nesse mundo, nos vícios, em várias práticas, essa pessoa tem sérias chances de se entregar para Jesus. Sérias chances de se converter, quando evangelizada por uma boa música, como ouvimos hoje, quando evangelizada pela palavra de Deus, por gestos, por cores, como a PEC tanto ensina. Uma pessoa perdida tem sim muitas oportunidades para se entregar a Jesus. Agora, um religioso, convencido da sua religiosidade, é muito difícil ele quebrar isso e se entregar para Deus. Estava certo, gente, o pai do comunismo, temos que reconhecer, quando disse que a religião é o ópio do povo. A religião falsa é uma droga que contamina, que prende e faz com que as pessoas não percebam onde elas estão emaranhadas. João é idoso, volto a dizer, preocupado com isso e de maneira muito carinhosa. Ele quer abrir os nossos olhos como igreja, para que a gente ande na verdade, ame a verdade, se apegue na verdade e não saia dessa verdade de jeito nenhum. O inimigo sabe disso e é tão interessante que assim, quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce, mais ela se fortalece. Isso é histórico, você olha para o passado, você vê isso. Quanto mais a igreja fica confortável e acomodada, mais ela se afunda, mais ela começa a murchar e a morrer. E o jeito da igreja ficar assim, é o inimigo infiltrar no nosso meio falsos mestres, falsos profetas, falsos cristãos, que fazem uma destruição cancerígena, de dentro para fora, sem que a gente perceba. Mas aqui vale um alerta que serve para todas as gerações. Se existem falsas igrejas, se existem falsos mestres, se existem falsos ensinos, é porque existem falsos cristãos. Pessoas que se alimentam disso, pessoas que são verdadeiros consumidores da fé, e isso não é novidade. Há 2000 anos isso já estava acontecendo na igreja que mal havia nascido. O que João vai fazer então? Nós vamos enxergar aqui nesse texto. Ele vai nos apresentar recursos necessários para que a gente reconheça um falso ensino, uma falsa doutrina e tenha a nossa fé alicerçada na verdade. Ele andou lado a lado com Jesus, nós sabemos disso. Ele tinha um afeto muito grande com Jesus e vai nos trazer alguns desafios, alguns confrontos da nossa fé.
E o teste de hoje para diagnosticar se nós somos os cristãos verdadeiros, como a Bíblia determina, e para permanecermos assim, ele vai mostrar que todo cristão ama a verdade. Ele se apega à verdade e ele permanece na verdade, independente de qualquer circunstância contrária que ele venha a experimentar durante a vida. Então, olhando para essa carta, João vai nos mostrar de três maneiras nessa perícope aqui, como que a gente vive a verdade do Evangelho. Para João, primeiro, precisamos reconhecer a mentira. A mentira que é contada, pegando a palavra de Deus e deturpando essa palavra para satisfazer seus interesses pessoais. Depois, reafirmar a verdade, versículo 20 até o versículo 25. Já sabemos qual é a verdade, então reafirme essa verdade na sua vida todos os dias. E por fim, versículo 26 ao 29, restabelecer a nossa confiança do que nós cremos, que é verdadeiro, que é eficaz, e o final disso tudo, a recompensa que nós teremos. Para sermos filhos de Deus, na lógica joanina, nós temos que reconhecer essa verdade, pois somos herdeiros de Deus nessa terra. Esse é um ponto muito importante para João. E o segundo, precisamos o tempo todo falar da verdade, porque estamos em uma guerra espiritual, em uma batalha espiritual a todo momento, e como tal, nós temos que lutar do lado certo, porque o que está em jogo é a nossa alma e a alma das pessoas que nos são importantes. Se perdermos esse jogo, almas vão para o inferno. Esse assunto é muito sério e João quer nos ajudar a compreender essa verdade. Primeiro, reconhecendo a mentira, sabendo que de fato essa mentira é, versículo 18 e o 19, filhinhos, esta é a última hora, e como vocês ouviram que o anticristo vem, essa pessoa vai chegar uma hora, gente, um dominador político, religioso, econômico no mundo, ele virá. Também agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco, mas agora eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Olha que interessante o que João quer nos apresentar para a gente reconhecer a verdade e reconhecer aqueles que praticam uma mentira baseado na palavra de Deus. Mentira é todo controle intencional, é definição aí de dicionário. É toda intenção, controle intencional da informação para criar um falso entendimento a respeito daquela mensagem. E João, ele vai fazer, como você observou, algumas informações intrigantes aqui nesse texto. E a primeira dela, queridos, nós estamos na última hora, nos últimos tempos, nos últimos momentos, nós estamos à beira da volta de Jesus. Ele usa essa palavra e outros evangelistas vão usar outras semelhantes, mas ele está querendo dizer exatamente, Jesus, depois que partiu para o céu, ele está para voltar a qualquer momento. Jesus está voltando, nós sabemos disso desde a época de João, há quase 2000 anos. Mas na nossa geração, as marcas nunca foram tão evidentes como são agora, tão claras, tão notórias, como está diante dos nossos olhos. Então João, ele quer dizer, estamos nos últimos dias, e uma das marcas dessa volta de Jesus é o levantar desse tal de anticristo, de uma pessoa com um poder tão grande que ele vai unir as nações em torno de si. É um poder econômico, político, mas é um poder também religioso, porque ele vai unir as religiões em torno da sua pessoa. Ele vai se levantar, mas isso é assunto para um outro momento, porque João está preocupado são com os outros anticristos que vão surgindo e se multiplicando à medida que o fim se aproxima. Se você pesquisar a história, as heresias e os anticristos, os líderes falsos na igreja,
da segunda metade do século passado para cá, se multiplicaram de maneira exponencial em todo o mundo. Não só aqui no nosso querido Brasil. Quem são eles? João ajuda a gente a identificá-los, a conhecer quem são essas pessoas, para que eu não caia no engodo e no engano. E João vai dizer, são pessoas religiosas, são pessoas que saíram de uma denominação séria, de uma igreja séria, de algum lugar que ensina verdadeiramente a palavra de Deus, e ali eles aprenderam essa palavra e a deturparam para satisfazer interesses particulares, interesses pessoais. Quer identificá-los? A primeira marca de João, eles saem do meio do povo de Deus, eles aprendem com o povo de Deus, bebem nessa fonte, e depois eles começam a deturpar esses ensinos, e mais, eles são muito bons no que fazem, muito bons, porque eles têm experiência, têm inteligência intelectual, inteligência emocional, têm frieza, calculam exatamente o que vão fazer e planejam todas essas coisas. João, ele está dizendo que essas pessoas são aquelas mesmas que Paulo falou em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 1 ao 10. É um texto paralelo em que Paulo fala bastante sobre isso. E chama essas pessoas de homem da iniquidade. Iniquidade, palavra que significa anomia, aquela pessoa que vive contrário às regras da palavra de Deus, vivendo de acordo com as suas próprias regras. Como que a gente reconhece essas pessoas? Eles pegam a Bíblia e deturpam a Bíblia, fazendo da verdade eterna uma mentira na vida das pessoas. Falar a verdade, como muitos estudos, eu mencionei aí um artigo muito sério a respeito do assunto, que vale a pena você aprofundar caso você queira nele. Falar a verdade economiza energia, fica-se mais lento para mentir. Eu falo uma pessoa normal. Um anticristo, ele é tão bom nisso que você não consegue perceber que ele está carregando esse tipo de marca. Os estudos confirmam o que João está querendo nos ensinar. O anticristo, ele não é só um mentiroso bíblico, ele é um excepcional mentiroso bíblico. Ele é muito bom naquilo que faz, ele gasta tempo, ele estuda para isso, ele pega essa mensagem e faz essa mensagem palatável, essa mensagem gostosa, de uma forma que a gente vai ter uma sede monstruosa por vê-los, ouvi-los, e vai acompanhá-los depois, como se fossem verdadeiras tietes dessas pessoas. João, ele quer nos alertar e nos apresenta uma grande verdade, que todo anticristo, ou todo bom mentiroso bíblico, que deturpa a palavra de Deus, ele tem um perfil. São bons atores, excelentes atores, um comportamento que evita qualquer surpresa. Você olhando, você não percebe. São muito bem preparados. Você não adianta ir para um debate com uma pessoa dessa, porque ele já preparou inclusive a confrontação que vai receber, com respostas prontas, às vezes sarcásticas, que você vai ficar totalmente perdido. São originais, muito originais. Não parece nenhum tipo de artificialidade. Pensam rápido, ligam um ponto ao outro com extrema praticidade, que você não consegue acompanhar. Eloquência faz parte, fala bonita, fala fácil, aquela fala que circula com muita tranquilidade, chega até os nossos corações. E não caia no erro de ficar ouvindo isso aí lendo e ficar pensando em fulano, ciclano, falar assim, eu conheço alguém assim, viu? Olha bem quais são as características do perfil que João quer nos trazer. Eles têm boa memória. Não conte uma coisa para eles, que eles guardam, e eles vão lembrar disso depois. A memória deles é fera, sempre está boa. Sabem os textos bíblicos e citam eles com a maior naturalidade possível. Eu fico vendo o sorriso no rosto de vocês, fico só imaginando o que vocês estão pensando. Eles controlam bem as emoções.
Eles oscilam entre as emoções humanas e sabem controlar, sabem rir na hora certa e chorar na hora certa. Sabem ficar com raiva e ao mesmo tempo ter tranquilidade. Eles conseguem oscilar com muita tranquilidade. Por quê? Porque o ato de mentir da palavra de Deus é um processo que a pessoa escolhe de tentar alterar ou a mensagem ou o ambiente. João, ele deu a dica para você. Você quer reconhecer um bom anticristo? Se é que existe um bom anticristo? Você quer reconhecer um bom anticristo? Ele saiu de um meio sincero, de um meio sério, de uma igreja, de um lugar que ensina a verdade de Deus. Essa é a grande marca dele. Não adianta ficar olhando nos olhos dele se ele olha para a direita ou para a esquerda, se ele olha para cima ou para baixo. Não adianta querer usar técnicas de programação neurolinguística. Não adianta ler e devorar um livro chamado Corpo Fala e achar que você agora virou expert em detecção de mentira. E nem assistir séries como Lie to Me e achar que a partir daí você é um PhD no assunto. Não é assim que funciona. Você quer descobrir um bom anticristo? Observe a mensagem que ele prega. Observem a mensagem que ele emite. Esse é o grande detector de mentira, é o grande detector anticristão. Pastor Rubem até abriu o culto hoje fazendo essa menção muito feliz. Que não é o que eu quero ouvir, não é, eu não gostei, né, pastor, disso, daquilo, não. É o que Deus quer me falar. E quando Deus quer me falar, não importa se cai de acordo com o que eu gosto ou não. Agora a mensagem do anticristo, você sempre vai gostar. É impossível você ficar bravo com o anticristo. É delicioso ouvir o que ele fala. Ele consegue atingir a nossa preferência, o nosso gosto. Porque ele fala exatamente o que nós queremos ouvir. E baseados na palavra de Deus. E isso é extremamente perigoso. Para João, o anticristo saiu do nosso meio, é o primeiro ponto. E segundo que João quer mencionar, que o anticristo ele nega a Jesus. Ele nega que Jesus seja o Messias. Ele nega que Jesus basta para a salvação de alguém. É interessante isso. O anticristo sempre vai ter uma mensagem legalista. Para você ir para o céu, você tem que amar Jesus mais alguma coisa, mais uma prática que você tem que fazer e que todo mundo olha para você e vê que você é um cristão. O anticristo, ele sempre acrescenta algo a Jesus. Só Jesus não basta para um anticristo. Para um filho de Deus, nós sabemos que Jesus é a única verdade. Ele é o único caminho. Só Jesus salva. Só Jesus é suficiente. Mas eles vão tentar deturpar essa verdade. Ou deixando-nos em práticas libertinas. Viva do jeito que você quiser. Teologia de Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida te levar, a vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Viva feliz, que no final você vai para o céu. Outros vão dizer, não, faça isso, faça aquilo, deixe de fazer isso, deixe de fazer aquilo, e aí você pode ser um cristão verdadeiro. Outros vão fazer assim, observem certos sacramentos, observem certos dias santos, observem certas festas obrigatórias que você tem que cumprir. Alimentos, olha, tem o alimento certo para isso, o alimento certo para aquilo. Eles vão sempre tentar colocar alguma coisa além de Jesus para o processo de salvação. E João, ele está preocupado por quê? Porque muita gente estava abandonando a fé à medida que ouviam essas pessoas. E se abandona a fé quando se abandona a igreja. Por isso Paulo escreveu aos Gálatas, poxa, a gente estava tão bem, olha, eu ensinei vocês, caminhamos tão bem, e agora tão rapidamente vocês estão abandonando isso, tão rapidamente estão indo por outros caminhos. Ou o autor desconhecido aos Hebreus escreve uma carta para dizer, gente, permaneça na igreja, porque Jesus, ele é superior a tudo. Fique, não saia não, porque eles estavam saindo, justamente baseado nesses ensinos. Muitos abandonaram,
porque a igreja começou a ser perseguida e eles tiveram medo, eles tiveram aquela covardia condenada lá em Apocalipse. Outros, não, mas eu gosto de regra, aqui não tem regra, se não tem regra, eu vou para um lugar que tenha, porque eu gosto de regra, eu me sinto cristão dentro de uma regra. E outros, não, é muito difícil esse negócio de ser cristão. Vamos voltar às nossas práticas. Mas seja como for, deixe-me dizer para você uma verdade: não existe cristianismo sem igreja, não existe vida cristã sem comunhão com o povo de Deus nessa terra. O anticristo vai tentar te convencer que um canal de internet é a sua igreja. Ele vai te convencer que você é a sua igreja independente das outras, que você não precisa de comunhão com o povo de Deus. Mentira. Não existe cristianismo sem igreja. Nós precisamos da igreja, especialmente quanto mais o dia final se aproxima. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não faça como os outros, não abandone a igreja, especialmente quando os dias finais se aproximam. Reconheça a mentira, reconheça que ela está em nossa volta. E segundo, reafirme a verdade. Versículo 20 até o versículo 25. Se você correr seu olho pela palavra de Deus, você vai perceber que a verdade é que um filho de Deus, ele tem a unção em forma de conhecimento que vem do Pai. Vamos entender o que isso significa. O que é ser um filho de Deus tendo a unção do conhecimento que vem do Pai? Em palavras muito simples, um filho de Deus, ele ama a Bíblia. Ele é apaixonado pela Bíblia, porque a Bíblia é a expressão escrita da vontade de Deus para a sua vida. Ele lê a Bíblia, ele ouve a Bíblia, ele canta a Bíblia é a sua paixão diária. Ele não consegue terminar um dia sem antes ter passado pela palavra de Deus. A Bíblia é sim a sua unção dada por Deus para que ele tenha conhecimento. Quem conhece da Bíblia, do conteúdo da palavra de Deus, não só ele não cai nas mentiras que são contadas com relação à palavra de Deus, como também ele detecta facilmente cada uma delas. Vocês conhecem aquela frase muito comum, que mente vazia é oficina do diabo. E de fato, é mesmo. Uma alma vazia de Bíblia é meio caminho, se não o caminho inteiro, para você ser vítima de uma heresia. É o mesmo princípio. Logo, eu preciso me encher da palavra de Deus todos os dias. Como Paulo vai ensinar em Efésios capítulo 5, palavra de Deus deve completar a nossa alma todos os dias, pois inundados pela palavra de Deus, nós seremos como Calvino tanto ensinava. O Filho de Deus tem que ter duas vozes na sua geração. Uma sempre para chamar as ovelhas e outra para espantar os lobos. Mas só se faz isso amando a palavra de Deus. Você quer ouvir outra verdade? A verdade é, de acordo com a Bíblia, Deus, Ele é Pai, Criador de todas as coisas que existem. Jesus Cristo é seu único Filho e nosso Senhor. E o Espírito Santo age na nossa vida de algumas formas. Primeiro, fazendo-nos amar a igreja, que é universal, que é para todas as pessoas. Faz-nos acreditar na remissão dos pecados, na ressurreição da carne. Faz-nos acreditar e esperar a vida eterna. Essa é a verdade. Deus é Pai, Jesus Cristo é Filho, e o Espírito Santo faz com que a fé habite dentro de nós. Essa é a verdade que o anticristo, ele nega, conforme João fala no versículo 22 e no versículo 23. Eles não querem aceitar essa verdade e vão tentar nos dizer que existem vários caminhos que levam a Deus, vários caminhos que nos conduzem ao céu e que podemos optar por um ou por outro, que iremos de todo jeito para a morada eterna com Deus. Mentira! Assim como a verdade é única, o caminho também é único, porque a verdade e o caminho são a mesma pessoa, a figura de Jesus Cristo, nosso Redentor e Salvador.
João quer que a gente fique atento a isso, que a gente observe essa verdade, e isso não se aprende só nos púlpitos, culto após culto, isso se aprende amando a palavra de Deus no seu dia a dia, lendo essa palavra, amando essa palavra e cantando-a como fizemos agora há pouco, aqui com tanta alegria, juntamente com o Vitor. A palavra de Deus, ela deve nos inundar a tal ponto que as heresias não vão encontrar espaço em nosso coração, que as mentiras não vão achar brecha na nossa vida, e nós permaneceremos fiéis a essa verdade. Você quer outra verdade que a Bíblia diz? A verdade é, Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele morreu na cruz por todos os pecadores, e todo ser vivo que implorar o perdão dos seus pecados em Jesus, ele vai receber o perdão. E mais, lá em Romanos 10, versículo 9, todo aquele que crê em Jesus Cristo e com a boca confessar, ele será salvo. Essa é a verdade. Que mais? Mais nada. Que mais precisa? Mais nada. Essa é a essência que a palavra de Deus quer nos ensinar. Em um mundo de mentiras teológicas, permaneça com a verdade. Você é filho de Deus, chamado por Deus, remido por Deus, então ame essa palavra que é verdadeira, questione essa palavra diante de Deus, peça a intervenção do Espírito Santo para te dar o entendimento, procure boas pessoas que amam essa palavra e têm apego até ela, e viva de maneira adequada ao que essa palavra ensina. Viver a verdade traz recompensas eternas, mas essa verdade só se torna eficaz nos filhos de Deus, naqueles que permanecem com ela. E assim a gente pode concluir essa rápida análise aqui desse texto de João. Um filho de Deus que ama a verdade, que permanece na verdade, ele restabelece a confiança. O versículo 26 até o versículo 29 vai nos mostrar exatamente isso. Um filho de Deus, ele mantém a convicção de que a verdade está em seu coração. Uma vez que ele pediu perdão dos pecados, uma vez que ele tem Jesus dentro de si, ele tem a recompensa da vida eterna garantida, e ninguém vai tirar isso dele. Paulo já disse, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades, nem dominadores, nem forças, nada, absolutamente nada, poderá separar um filho de Deus do amor de Deus, nada. E um filho de Deus, ele restabelece essa confiança. Ele não precisa de um anticristo para ele ser alimentado. Ele não precisa de ouvir mensagens de outro tipo de gente só para satisfazer o seu ego. A Bíblia é o lugar onde ele busca alimento. A Bíblia é o lugar onde ele busca conselho. É o lugar onde ele busca conforto. É o lugar onde ele deposita a sua confiança. A Bíblia basta, porque a Bíblia é a verdade, e ela nos apresenta Jesus como a única verdade para a salvação de todo aquele que crê. Se somos filhos de Deus, permaneça na verdade, permanecendo em Cristo. Sabe como? Permanecendo na palavra de Deus, na Bíblia, revelada a todos nós. Teremos dúvidas no meio do caminho? Claro. Dúvidas fazem parte da alma humana, é uma necessidade que nós temos, porém, um filho de Deus, ele sabe onde saná-las, ele sabe onde buscar as respostas para aquelas dúvidas que estão no seu coração. E quanto à vontade de Deus, quanto a entender o que Deus quer para a sua vida, ele não fica perdido entre muitas vozes, ele busca a resposta em Deus. Versículo 28 mostra isso. E agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Nós precisamos confiar sempre na palavra de Deus, única e suficiente para a nossa vida de fé. Mas para isso, precisamos compreender o cenário em nossa volta.
Anticristos existem, sempre existirão e se multiplicarão quanto mais se aproxima a segunda vinda de Cristo. Basta você olhar para fora da janela da sua casa, abrir a sua internet e você vai ver o quanto esse sinal é real nos nossos dias. O quanto nós estamos próximos da volta de Jesus. 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2, Paulo fala assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. E a sequência do texto, Paulo vai mostrar o que esses anticristos ensinam: a fazer, a deixar de fazer, quais são as práticas que eles têm. Então eu quero caminhar para o encerramento dessa nossa reflexão aqui na carta de João, dizendo a você: confie na palavra de Deus. Isso vai evitar que você seja vítima de mentiras teológicas que tentam tirar você do caminho do Senhor, do bom caminho que Deus preparou para a sua vida. Quem guia o coração de um filho de Deus não são homens ou mulheres, é o Espírito Santo de Deus a toda a verdade. É Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem vai nos ensinar todas as coisas, pois foi para isso que Ele foi deixado no nosso coração. O papel nosso como filhos de Deus é calar os falsos profetas, e tem um jeito de fazer isso: não caindo nas mentiras deles, não dando atenção, ibope ou palco para eles, e permanecendo na verdade que Deus nos ensinou. E João nos diz, fazendo isso, a gente acalenta essa esperança purificadora no nosso coração, a esperança da volta de Jesus, da nossa vida com Ele na eternidade. Então me permitam resumir isso em 3 pontos específicos aqui. Um filho de Deus tem 3 características. Veja se a sua vida se encaixa nelas. Primeiro, ele permanece em Jesus. Um filho permanece em Jesus. Ele permanece aguardando ansiosamente a volta de Jesus. Porque só os que perseverarem até o fim serão salvos. Só os que perseverarem até o fim receberão a coroa da vida. Um filho de Deus persevera, um filho de Deus permanece. Segundo, um filho de Deus, ele espera a volta de Cristo. Espera pacientemente. E a prova de que ele está esperando a volta de Cristo é que ele evangeliza, ele fala da palavra de Deus, ele vive o evangelho, porque ele sabe que Jesus ainda não voltou para que tivéssemos chance de trazer outras pessoas para o reino de Deus. Então, enquanto espera, ele se ocupa nas tarefas do reino de Deus. E terceiro e último, ele pratica a justiça. Ele faz da justiça um hábito. Ele não consegue ser injusto, porque a palavra de Deus é uma palavra justa. É assim a sua vida? É assim o seu comportamento cristão diante de Deus? Clame sinceramente para que Deus te ajude, como eu peço para que Deus me ajude a entender e a viver cada vez mais nessa verdade, como um filho dele verdadeiro. Existe uma verdade absoluta em matéria de fé. Aliás, se não fosse absoluta, nem verdade seria, especialmente em matéria de questões de fé. Jesus veio a esse mundo por amor às almas. Ele morreu na cruz por amor às almas. E ele voltará uma segunda vez para buscar as almas que ele tanto ama. Ele é o único caminho para o Pai. Se crermos nisso e se confessarmos isso, nós somos salvos. Essa é a verdade, única, suficiente. Jesus Cristo basta. Jesus Cristo é suficiente e não existe nada mais que necessitemos. Onde isso está revelado? Na Bíblia, na santa palavra de Deus. O que passar disso
É mentira de gente mal intencionada querendo tirar o povo de Deus do caminho que o Senhor preparou para nós. Em meio a um mundo de mentiras, permaneça na verdade, ame essa verdade, faça com que a Bíblia seja sua companheira de todas as horas, seja um apaixonado pela palavra de Deus. Amém, gente? Então feche teus olhos, curve a sua cabeça, vamos orar e falar com Deus antes das nossas aulas agora de Escola Bíblica Discipuladora. Pai, muito obrigado, Deus, pela manhã que o Senhor nos proporcionou, pelos lindos louvores que aqui entoamos, pela sua palavra, Deus, tão rica, tão verdadeira, tão amorosa, a falar aos nossos corações. Obrigado a Deus pelo privilégio de nos reunirmos como igreja, seja aqui, seja pelos canais da internet, e poder meditar na bondade do Senhor, no que o Senhor quer nos ensinar. Te louvamos por isso, Deus, pelo dom da vida, pelo fato, Deus, de podermos respirar e levantarmos da nossa cama e nos unirmos com o teu povo. Obrigado a Deus pela saúde, pela proteção, pelo cuidado, Pai, tão precioso que o Senhor tem derramado em nossas vidas. E obrigado a Deus pelo privilégio de poder estudar a Tua palavra com a liberdade que nós temos. Que essa mesma palavra, Deus, como João ensinou, ela possa encontrar um lugar especial no nosso coração. Ela possa, Deus, germinar em nossa alma e produzir frutos, primeiro em nós, Deus, frutos de arrependimento, mas em todos aqueles também que estão em nossa volta. Te louvamos por isso, Deus, e pedimos para que o Senhor nunca permita, Pai, que sejamos vítimas dessas heresias ou mentiras que mais têm o propósito de afastar o povo do conhecimento do Senhor. Antes, ó Deus, confirma a nossa fé, protege, Deus, a nossa espiritualidade de toda forma de mal. É o que eu te peço, Deus, hoje, agora, mas também para todo sempre, até o nosso encontro definitivo com o Senhor na glória. E eu peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.